A graça e a paz do nosso Jesus, igreja. Excelente tarde para todos vocês. Passando aqui para poder compartilhar algo de Deus, algo da parte de Deus. Tem um tempinho já que eu não apareço por aqui para falar sobre as Escrituras. Confesso que o Senhor tem me tocado, né? Não vou dizer a palavra incomodar, porque Deus nunca incomoda, né? Mas tem gente que tem esse costume, também não condeno. Mas Deus não tem me incomodado. Só que Deus, ele me deu uma promessa, sabe? Há um tempo atrás, os cabelinhos aqui que minha filha ontem fez a tal da fitagem, vou até botar pra trás que eu não tô acostumada. Enfim. Deus, ele me deu uma palavra, uma promessa, e eu creio em tudo que ele fala pra mim. Estevinho tá ali na cama. E hoje o Senhor me toca para falar com vocês sobre rebeldia e obediência. Muitas das vezes, irmãos, nós temos nos direcionados de maneira errada com Deus. Mesmo estando na presença do Senhor e mesmo estando, sei lá, convertidos, batizados, muitas das vezes ainda somos meninos, meninas, jovens, adultos rebeldes. E a palavra, ela vem contando uma história onde um homem preferiu desobedecer ao Senhor e perder tudo aquilo que o Senhor tinha lhe prometido. Porque quando Deus levanta alguém com uma promessa. Deus, ele nunca vai levantar uma pessoa quando é Deus quem levanta, tá, irmãos? Então não confundam isso. O levantar do homem e o levantar de Deus. Isso tem uma diferença muito grande. Quando Deus levanta um homem, uma mulher para algo, ele tem uma promessa, ele tem um propósito, ele tem uma direção. E isso é muito importante. Só um minutinho que eu vou pegar o Estevinho. Voltei. Veja, o Estevinho vai aparecer para vocês. Ah lá, Tebo. Ele ainda não se viu, agora que ele está se vendo. Toma, neném. Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus ela nos dá uma direção, ela nos movimenta, todo homem que foi levantado por Deus dentro da Bíblia, ele tinha uma direção, ele tinha um propósito. E esses homens de Deus dentro da Bíblia que foram levantados, alguns deles tiveram muito sucesso. Outros desobedeceram, ou outros pecaram contra o Senhor, né, ou contra o seu amigo, seu irmão, enfim. E isso lhes trouxe consequências. E hoje, falando sobre obediência e rebeldia, eu vou citar o reinado de Saul. A palavra do Senhor vem dizendo em 1 Samuel 15, né? Eu li uma grande parte, li a história. Quem quiser iniciar a leitura de casa, pode ler do 15, do versículo 1 até o 35. Pode ler o capítulo 15 todo, tá? Aqui eu vou ler só uma coisa bem resumida. A palavra de Deus vem dizendo que Deus, ele ordenou a Saul entrar em um local, guerrear contra o seu inimigo e ele teria vitória. Mas lá o Senhor pediu que ele não trouxesse nada de lá daquela terra, que ele matasse homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, o que tivesse lá. O Senhor em momento nenhum pediu para que Saul trouxesse para casa, para o reinado, deixa eu diminuir um pouquinho a TV aqui, trouxesse para o reinado algo daquela terra, porque Deus, ele queria exterminar aquela terra, né? Aquela terra, ela era uma terra no qual não tinha mais agrado aos olhos do Senhor.
E aí a palavra do Senhor foi a seguinte, né? Deixa eu só botar aqui rapidamente no versículo. O Senhor fala: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Lembra lá do Egito, lá atrás? Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema, consagrando-o ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade dele e de seu povo, mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. E aqui também me dá uma ressalva muito grande, que é aquela história que a gente acha que está passando despercebido. A justiça do Senhor, os olhos do Senhor, ele não descansa. Então, olha só o Senhor querendo, né, castigar o povo que mexeu com o povo dele. Então, mais uma vez, o Senhor, enquanto a gente vai lendo a palavra, Deus vai palestrando, o Espírito Santo vai nos revelando. Isso é muito maravilhoso. Então, aqui o Senhor está dizendo que nada passa desapercebido. Que aqueles que estão tramando contra a sua vida, que estão tentando algo contra você, eles vão sofrer uma consequência. Porque não tem como você plantar banana e colher caqui, colher morango, né? Você plantar cacto e colher girassol. Não tem como, irmãos. É algo de total incoerência, né? E aqui o Saul convoca o seu exército para ir lá nos amalequitas, né? Para poder destruir. Porém, sabe o que Saul faz, irmãos? Saul aprisionou, né, Agag, o rei dos amalequitas, passou o resto do povo a fio de espada para cumprir o anátema. Todavia, Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor nos despojos da guerra. Do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom não quiseram incluí-lo no anátema. Mas tudo o que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. E o Senhor, irmãos, deu uma ordem a Saul: mata todo mundo, extermina, porque Deus, ele entende que existe algo chamado raiz. Da raiz vem todo o restante, concorda? E quando se nasce uma geração, essa geração ela vem de algo lá de trás. E essa raiz dessa geração, ela leva consigo todos os problemas, as boas atitudes e as más. Por isso que a gente fala que é muito, muito comum, quando alguém nasce numa família que tem um certo problema, aquela pessoa também não passar por aquele problema. Por quê? Porque é como se fosse uma maldição hereditária. Como se na genética daquela pessoa fosse natural aquilo acontecer. Isso aqui até a Bíblia explica, se vocês forem parar para perceber. Eita, saúde, neném. Se vocês forem parar para perceber. Então o Senhor, quando ele queria julgar alguém, ele pedia exterminação total. Extermínio total. Para tirar todo o mal daquela raiz, daquela situação, entendeu? E assim é na minha vida e na tua. Às vezes o Senhor, ele te arranca de um lugar com mão forte, ele te tira de um ambiente com toda a sua força. Ele corta os vínculos, os laços, ele corta tudo. Por quê? Para você não voltar lá. Opa, cuidado. Para você não retornar àquele ambiente, ou até mesmo para você não ter mais contato com aquilo. Por quê? Porque o Senhor sabe que aquilo ali carrega um mal. Aquilo ali pode te fazer um mal. Então, por esse motivo, o Senhor, ele tira da sua vida com a raiz. Quando a gente fala ali, arrancou com raiz, né? Tirou aquela pessoa de lá. Cadê o seu boneco? Te dei. Ah, peraí, só um minutinho, gente. Tirou aquela pessoa de lá com raiz e com tudo. E nós temos uma grande dificuldade, irmãos, de entender isso, quando Deus, ele nos arranca de uma situação com raiz. E aqui fala que o Senhor se arrepende de ter colocado Saul como rei. Arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então, quão terrível é aquele que desobedece ao Senhor. E quando você desobedece é porque você está se afastando da vontade dele. Na minha e na tua vida, para as coisas acontecerem, você tem que estar debaixo da vontade do Senhor. Claro que na vida de qualquer um vai acontecer algumas coisas, né? Porque a pessoa vai lutar, vai correr atrás, vai trabalhar e vai conquistar. Mas será que está sendo do agrado de Deus? O que é o mais importante?
Talvez não, né? Só um segundo, irmãos, que eu vou só... Ai, virei o ventilador pra cá, só pro Estevinho. E essas crianças são igual o pai. O Estevinho Calebinho é muito calorento. Eu sou medianamente. E então, automaticamente, irmãos, a presença de Deus, ela já tinha se afastado do rei Saul. E aqui ao final fala que o profeta Samuel, ele foi dar essa... falar, né, indagar ao rei Saul por qual motivo que ele tinha feito o contrário do que Deus falou para ele. Mandei você fazer uma coisa e você fez outra, né? E ele deu uma desculpa dizendo que trouxe os bois, os melhores jumentos, as melhores ovelhas, para poder oferecer de sacrifício ao Senhor, né? Então olha só o erro que ele quis cometer. Ainda quis criar uma desculpa convincente, quer dizer, não, isso aqui é pro meu Deus, isso aqui não é para mim, eu vou sacrificar ao Senhor, por isso que eu trouxe. Quer dizer, se o profeta não tivesse comentado nada, talvez ele ficaria para ele, venderia, comeria, não sei, e tudo bem, mas como o profeta indagou, muitas das vezes assim comigo, contigo, as pessoas estão mentindo na sua cara, estão roubando na tua cara, estão enganando você na sua cara, e você questiona, e se você, ou então se você não questionar, a pessoa vai continuar fazendo. E se você questionar, ele vai te dar uma desculpa palpável, uma desculpa sincera. E não é assim. Até que Samuel, ele perguntou para Saul: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Então aqui o Senhor está falando, é a famosa frase, né? Melhor é você, né, obedecer do que sacrificar. Vou repetir, de modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Então não adianta eu sacrificar algo para o Senhor se eu não estou em obediência com Deus. Não adianta, né? A irmã falou, parece, Estevinho entende tudo. Na igreja ele fica na pregação, ó, viaja, é bênção. E aqui fala o seguinte: porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria. Olha isso, gente. E a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Olha que forte. Por que ele fala sobre rebeldia e arrogância? Já viu que a maioria dos rebeldes, eles querendo ou não, eles exalam uma certa arrogância. Por quê? Eu faço, eu posso, eu vou. Eu sei, eu consigo. O rebelde, ele tem um pensamento, um olhar voltado para que ele não precisa de ninguém para fazer acontecer. Ele é autossuficiente, e isso é uma arrogância. Porque quem somos nós sem o poder de Deus? Quem somos nós sem o próximo que nos auxilia? Quem somos nós sem a boa vontade de um amigo, de um colega, que muitas vezes Deus coloca no nosso caminho? Então, quem somos nós? Nada. Nós somos algo perante a vontade de Deus, mas fora isso, somos nada, se não for a vontade dele, tá entendendo? Então, muitas das vezes as pessoas têm sido rebeldes com a palavra de Deus, rebeldes com a vontade do Senhor, e ainda querem cobrar a Deus. Ah, Deus falou, Deus disse que ia fazer, então eu vou fazer assim. E não é do meu jeito, nem do teu jeito, irmãos, porque há um processo que vai te levar para um mau caminho, e é a rebeldia. Obediência é a melhor coisa que nós podemos prestar ao Senhor. E aqui, né, Saul depois ele pediu perdão, Saul depois ele tentou se humilhar, Saul depois ele pediu que o profeta não fosse embora sem ele, para que o povo não soubesse que ele tinha sido rejeitado por Deus. Porém, irmãos, a palavra do Senhor ela não volta atrás. Não assim, dessa maneira que não. Então, o Senhor, daquele momento ali, escolheu um homem segundo o coração dele. Hoje não é dia de falar de Davi, não, mas a gente sabe que é de Davi, né? Foi um homem segundo o coração de Deus, porque Saul quem nomeou foi o povo. O povo nomeou o rei Saul.
Não foi Deus. E Deus, ele aceitou que tivesse um rei. E aqui, o que a gente entende? Saul, ele perdeu algo tão precioso. Além do reinado, né, que ainda perpetuou ali mais um tempinho, mas depois, né, Deus levantou Saul e Deus levantou Davi, e depois no futuro Davi ocupou o lugar do seu reinado. Ele perdeu o principal, que foi a presença do Senhor. Então imagine você querer orar e você não ouvir Deus falar com você. Você querer guerrear uma guerra e você não sentir a presença do Espírito Santo te ajudando, te guiando, te dando força. Então, irmãos, a palavra do Senhor hoje para minha vida e para sua vida é: obedecer é melhor do que sacrificar. Então vamos obedecer ao Senhor. Isso corta para mim tremendamente. É o Senhor palestrando comigo, né? Pamela, missionária Pamela, você está em desobediência. Não é estar em desobediência, mas às vezes as coisas acontecem conosco e nós queremos sim fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E aí a gente pergunta ao Senhor: e aí, Senhor, posso fazer do meu jeito? Posso fazer da minha vontade? E aí o Senhor manda obedecer. O Senhor lembra: o que eu te mandei? O que eu te ordenei? O que eu falei contigo lá atrás? E aí você se lembra de tudo que Deus falou para você. E você sabe que você tem que cumprir aquilo. Já está cumprindo, continua cumprindo, permanece cumprindo. Não desvia do caminho, não sai da vontade, não olha para o lado, não larga o ministério, não larga o casamento, não deixa de cuidar dos filhos, não deixa de cuidar da casa, não deixa de cuidar do trabalho, não deixa de obedecer ao chefe, né? Não deixa de obedecer a liderança da igreja, não deixa de obedecer a palavra de Deus. Então, nessa tarde, essa é a palavra para mim e para a tua vida. Amém? Eu peço que você que está aqui vendo esse momento com Deus, você possa compartilhar com seus amigos. Porque, gente, é difícil obedecer. Não é fácil. Não é fácil mesmo, porque obedecer significa que muitas das vezes, quando você quer gritar, você tem que falar. Quando você quer chorar, você tem que sorrir. Quando você quer se isolar, você tem que compartilhar. Então não é fácil. E para finalizar, né, eu peço que você clique aqui, ó, nesse aviãozinho, e encaminhe para 5 amigos seus. 5 amigos seus. Pode ser 20, 30, não, 5. Encaminhe aí no direct do seu Instagram, sabe por quê? Para que outras pessoas entendam que a palavra de Deus, ela é assim, ela é viva. Vocês sentiram Deus aqui falando, né, através da minha vida? Por quê? Porque é a palavra dele, não sou eu, é a palavra dele que nos conta. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós automaticamente trazemos à nossa memória, à nossa vida, o que Ele nos manda. Olha que maravilhoso é. Que bênção, minha irmã, que você está recebendo de Deus. Isso é muito importante. E o que acontece? Vamos orar agora para que eu e você possamos obedecer ao Senhor, que nós possamos tirar do nosso coração tudo o que traz a rebeldia. Quando alguém falar para você, se por acaso você for o rebelde da sua família, meu irmão, minha irmã, se conserte. Se conserte. Não fique feliz em receber esse título. Claro que muitas das vezes Deus, ele entende certas causas de rebeldia. Mas essa rebeldia, uma hora ou outra, ela pode te colocar em maus lençóis e fazer você se afastar da presença de Deus. Então isso é muito difícil. E quem tem o Senhor como direção, o Espírito Santo como direção na vida, não vai ter rebeldia. Não vai ter, eu faço e aconteço. Tá deixando a arrogância reinar. Amém? Vamos orar nessa tarde? Que você possa fechar os seus olhos, inclinar sua cabeça, não sei, ajoelhar, deitar no chão, chamar a atenção do mestre, né? Que você possa receber de Deus. Vamos orar, é muito importante, para que você tenha obediência ao Senhor, a palavra de Deus. E lembre sempre, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Deus amado, Deus querido, Deus bendito, nessa tarde, Pai, me coloca em sua presença. Peço perdão por olhares, gestos ou obra que eu tenha cometido, Pai. Que foi, neném? Deixa eu pegar só o bonequinho dele aqui. Tem uma menininha, um boneco. Peço perdão, Pai, por olhares, gestos ou obra que eu tenha feito que não provém de Ti. Não sou eu, como cada um que está aqui chegando agora para receber esta oração.
Pai, a tua palavra, Pai amado, Pai querido, nesta tarde veio dizendo sobre obediência. E quem somos nós, Pai, para tirar, Pai amado, a tua vontade, o teu querer, a tua voz de nossas vidas. Muitas das vezes queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, do nosso gosto, e isso não tem te agradado. Senhor, nos ajuda então, Pai amado, Pai querido, a melhorar. Nos ajuda então, Pai, a descer, para que o Senhor venha resplandecer em nossas vidas. Nos ajuda então, Pai amado, a parar, Senhor, neste dia, nesta hora, Pai, de fazer as nossas vontades e do nosso jeito. Senhor, guarda-nos, Pai, como menina e menino dos teus olhos. Nos ajuda a guerrear essas guerras. Nos ajuda, Pai amado, Pai querido, a tirar do nosso coração a arrogância, tirar a rebeldia, tirar, Pai amado, tudo que afasta, Pai, a minha vida, a nossa vida de Ti. Que o Teu Santo Espírito agora possa entrar nos lares de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que o Teu Santo Espírito agora possa tocar do alto da cabeça, a planta dos pés e repreender todo mal. Que o Teu Santo Espírito agora possa entrar no meu lar, Senhor, para fazer morada e modificar corações, e modificar pensamentos, e modificar, Pai amado, Pai querido, aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Que todo espírito que não Te louva dentro da minha casa, da casa de quem estiver aqui, ó Senhor, caia por terra agora. Porque o Teu Santo Espírito está passando por esses lares. O Teu Santo Espírito está entrando no secreto dos Teus filhos agora, Senhor. Está guardando, está guiando. Toca no coração de quem está magoado. Toca no coração, Senhor, de quem está amargurado, Senhor. De quem tem sentido dor, cansaço, depressão, ansiedade. Tira a opressão do inimigo da vida dos Teus filhos, ó Pai. Só Tu sabes do que nós precisamos, ó Deus. Nos ajuda, Pai, na caminhada contigo. Ajuda nossos pés a se firmarem em Tua rocha cada dia mais. Ó Senhor, Tu é a vontade, Tu é o querer, Tua, Pai, é a benevolência. Que o Senhor possa, Pai, colocar Teus anjos de guerra em volta dos nossos lares para guerrear as guerras invisíveis. Repreende miséria, repreende devorador, repreende migrador. Repreende, Pai amado, Pai querido, discussão, disse-me-disse, fofoca, separação. Repreende, Pai amado, Pai, que toda briga, ó, todo enfrentamento, Pai. Repreende, Pai amado, tudo que não provém de Ti, Senhor. Repreende agora inimizade, falsidade, fofoca, Pai. Línguas que não se batem, Pai amado, falando mal das nossas vidas, ó Pai. Sejam repreendidos. Toda oração contrária, macumbaria, feitiçaria, oração, Senhor, Pai amado, que não provém de Ti, caia por terra. Tudo que foi feito na cachoeira, na mata virgem, no cemitério, ó Pai amado, na encruzilhada, Pai, que caia por terra agora. Porque Tu é a vontade, Teu é o querer, Senhor. E estamos blindados pelo Teu sangue. Sangue carmesim que passa, Pai, nas nossas portas, Pai amado, através do Teu Santo Espírito, Senhor, nos guardando e nos guiando. Ó Pai, nos ajuda a sermos obedientes. Nos ajuda, Pai, a sermos filhos melhores, Pai. Porque nós não temos, Pai amado, Pai querido, como ir adiante sem a Tua vontade. Os projetos acabam, os amigos se afastam, a sociedade fica ruim, Pai amado, o casamento ele não suporta. Então, Pai, nos ajuda, Pai, a estarmos diante de Ti, descendo cada dia mais para que o Senhor venha resplandecer em nossa vida. Ó Senhor, nos ajuda. É isso que eu te peço nessa tarde. Guarda os Teus filhos em Tuas mãos. Ajuda aqueles que estão caídos, Pai. Ajuda aqueles que não sabem o que fazer sem a Tua presença. Dá força, dá vigor, e que nós não viemos a errar, assim como o rei Saul errou, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, Pai querido, abrir os olhos enquanto há tempo e obedecer a Tua palavra e o Teu querer. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Orar é tão bom que nem dá vontade de parar. A verdade é essa. Eu espero, meus amados amigos e irmãos, que o Senhor ele possa ter visitado a sua casa nessa tarde, noite, manhã, madrugada, a hora que você assistir esse momento com Deus, essa live, tá bom? Que o Senhor ele possa te usar dentro do seu lar, dentro da sua casa, lembrando aos teus, e que você possa lembrar, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém?
Que o Senhor venha guardar e guiar os seus dias. Né, Devinho? Ó, tchau, tchau. Dá tchau, Debo. Tchau. Fiquem com Deus, a paz de Jesus Cristo.